rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. Saber que a vida é muito, é sempre mais, é mais. Herder o que tu és do infinito azul, pra sempre aprender a amar, servir. Liberta o coração e voa pra amplidão, com fé em Deus e as mãos na terra. Tantos choram sem saber que a vida não tem fim. Abra os braços, solte a voz, declame esse poema de amor, de amor. O amor será maior, a esperança, a luz, a terra, uma campina, um sonho em cor. Liberta o coração, liberta teu irmão, e a terra será livre, um lar então. Vais viver com alegria o infinito aqui. Vais viver com alegria o infinito aqui. Sinais de Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava toda noite com tanto fervor e com tanto carinho que certa vez o rico chefe de uma grande caravana chamou-lhe e perguntou: "Por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe se nem ao menos sabes ler?" O crente fiel lhe respondeu: "Grande Senhor, conheço a existência do nosso Pai Celeste pelos sinais dele." "Como assim?" indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou: "Quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente
Como reconhece quem a escreveu? Pela letra, respondeu. E quando o Senhor admira uma joia, como é que se informa sobre sua autoria? Pelas marcas do ourive, é claro. O servo sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo, um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser de homens. Naquele momento, o orgulhoso caravaneiro rendeu-lhe as evidências e ali mesmo na areia, sob a luz prateada do luar, começou a orar também. Deus, mesmo sendo invisível aos nossos olhos, deixa-nos sinais das mais variadas formas. Na manhã que aquece, que nasce calma e silenciosa, no calor do sol que aquece os seres e permite a vida, na chuva que molha a relva, corre nos leitos dos rios e refresca as areias quentes das praias solitárias. Os sinais de Deus estão nas pastagens verdes que alimentam o gado e na vida teimosa do sertão esturricado pelo calor escaldante dos verões. Podemos encontrar sinais de Deus nos campos floridos de todos os continentes e no campo alegre do pássaro que desperta a madrugada. Os sinais de Deus também são visíveis nas noites bordadas de estrelas e nas tempestades que limpam a atmosfera com seus raios purificadores. Vale lembrar que as obras feitas pelos homens são assinadas para que não se confunda o autor. Já as obras de Deus não trazem sua assinatura pelo simples fato que só Ele é capaz de fazê-la, ninguém mais. É por essa razão que Deus não precisa colocar seu nome numa etiqueta em cada campina que existe, porque só Ele faz campinas. Partindo do princípio de que não há obras sem autorias, tudo o que não é obra do homem só pode ser obra de Deus. Como disse o grande poeta francês Victor Hugo, Deus é o invisível evidente. Deus é o invisível evidente. Com essa linda mensagem deixada pela equipe de redação do Momento Espírita, com base no livro Pai Nosso, de Meimei, cujo título é Existência de Deus, nós damos por iniciado mais um programa, mais um dia aqui com vocês nessa semana iluminada, abrindo então o nosso programa Caminhos de Autoiluminação, desejando que nesse instante todos vocês possam se encontrar em paz, para que possamos iniciar mais uma semana inspirados pelas mensagens consoladoras do Mestre Jesus e dos seus enviados de luz, que nos trazem esse consolo em forma de mensagem para nos aquecer o coração e iluminar as nossas almas. Dando seguimento às nossas reflexões inspiradas na obra de Joana de Ângeles, Vidas Vazias. Escolhendo alguns de seus capítulos, hoje nós daremos continuidade com um tema muito importante e muito interessante trazido por Joana, intitulado Divertimentos e Futilidades. É bem verdade que com o advento da tecnologia, o avançar da racionalidade humana, da sua inteligência, nós temos conquistado hoje patamares de conforto, de bem-estar jamais alcançados antes. Entre eles, nós podemos enunciar, e Joana nos lembra, que
Essas conquistas vieram trazer ao homem inúmeras possibilidades, inclusive não só de trabalho, de conquista em termos de saúde e a chamada luta contra a morte, mas também nos processos de lazer, de diversão. E ao longo da história nós podemos perceber que avançamos muito em termos de oportunidade de entretenimento. Mas vale uma reflexão. Será que temos adotado, mesmo nos nossos momentos de folga, de lazer, atividades que nos preenchem em essência aquilo que realmente necessitamos? Usamos de forma adequada as oportunidades em aberto, as horas livres, para usarmos de forma saudável e que possam trazer, agregar à nossa alma grandes valores, grandes reflexões e refazimento? Eis que Joana, nesse capítulo, nos faz pensar sobre como estamos nos conduzindo em relação a isso. E ela inicia da seguinte forma: todos os seres se encontram na Terra ferreteados, ou seja, marcados pelas necessidades de evolução, conservando em germe o conhecimento, qual a glande do carvalho, através de experiências sucessivas, conquistas, a sabedoria jacente na síntese interior, para alcançares o esplendor estrelado da beleza e da sabedoria que lhe está destinado. Naturalmente, na fase inicial do processo de crescimento, são os impulsos que rompem a cobertura exterior para abrirem campo em favor das conquistas intelecto-morais. Esse peregrinar faculta-lhe desenvolver o progresso intelectual e tecnológico, que contribui para o seu avanço e a conquista da plenitude, caso sejam utilizados conforme valores éticos existenciais. Conforme os valores éticos existenciais. Odiernamente, a aquisição dos recursos científicos ensejaram uma tecnologia superior, que se encarrega de modificar as estruturas do pensamento e da convivência mediante o bem-estar e a satisfação das necessidades emocionais. O prazer, derivado das conquistas em pauta, arrebata e toma conta de muitas vidas, divertindo-as em compensação às lutas severas das exigências sociais contemporâneas. Então é natural que, após tamanha labuta, tamanhos sacrifícios decorrentes desse trabalho, desse esforço contínuo em busca da satisfação e do bem-estar, de novos patamares de qualidade de vida, nós em alguns momentos nos sentimos na necessidade ou no direito de usufruirmos então momentos de refazimento e de bem-estar. E aqui Joana de Ângeles reforça a respeito, desse até então desejo legítimo. E aí ela segue: em consequência, são aplicadas horas úteis que deveriam ser direcionadas para compromissos relevantes, que vão ficando então em segundo plano, perdendo o fascínio elevado pela irrelevância da futilidade. Aqui então ela nos aponta para um processo que precisamos pensar. Porque pelas nossas invigilâncias estamos substituindo as horas úteis que deveriam ser utilizadas em ações relevantes por outras que dizem respeito à elevada futilidade. A busca pelo novo, por informações rápidas, fragmenta a mente, altera a capacidade do raciocínio e da reflexão. A busca irrefreada, por novas conquistas fazem com que nós fiquemos numa camada muito rasa da nossa razão. E, por conseguinte,
dificulta uma reflexão mais profunda que poderia nos incitar reflexões muito importantes a respeito das nossas condutas e do modo vivendes que temos adotado. Diminuem os espaços-tempo que deveriam ser dedicados à meditação em torno dos graves compromissos assumidos no mais além. Certamente, alguns desses divertimentos são ingênuos e agradáveis. Nada obstante, se vão transformando em necessidades viciosas. É interessante notar que Joana traz um capítulo a respeito das reflexões em torno das nossas posições, daquilo que adotamos como diversão, como ocupação das nossas horas, entre aspas, supostamente livres, em um contexto em que se anunciava, momentos depois, o início de uma pandemia. Pandemia essa que tem nos obrigado a pensar forçosamente, porque restringido que estamos na adoção dos nossos comportamentos frívolos, das posturas de fuga da realidade, estamos todos nós obrigados a pensarmos sobre como estamos conduzindo as nossas horas. E ela nos diz, muitos adotando alguns divertimentos até ingênuos, supostamente sem perigo, indefesos, mas que com o passar do tempo causa obnubilação da nossa consciência. Interfere nas nossas formas de discernir, de pensar, de refletir a respeito de aspectos e de compromissos importantes e graves assumidos no mais além. E ela segue. Os interesses culturais cedem campo às estruturas do pensamento rápido, interessante, que logo é substituído por outros mais atraentes. Isso quando se adquire o hábito da obscenidade, da fixação nos instintos sensuais e pervertidos. Mesmo os ingênuos retratam não poucas vezes o ridículo, o mesquinho ou o nobre comportamento de alguém que se torna viral. Então nós vemos às vezes, muitas pessoas acabam sendo seduzidas e fascinadas em seguirem, ficarem horas acompanhando nas redes sociais os seus chamados ídolos, que adotam comportamentos frívolos, até equivocados se analisarmos profundamente, que parecem tão divertidos, engraçados, que nos distraem dos problemas cotidianos e que vão, na verdade, abrindo campo para que deixemos cada vez mais de lado os compromissos mais importantes. E as posturas reflexivas que vêm nos ampliar a forma de entendimento sobre nós mesmos e sobre a forma que estamos nos conduzindo em relação à vida e em relação aos demais. E aí segue Joana. Entidades desencarnadas perturbadoras inspiram a busca de tais desvios de atenção, quando não encaminham para os programas soezes e perversos que encharcam a mente e desestruturam os tesouros morais. Quantas vezes essas influências sutis vão nos direcionando a adotarmos e a buscarmos programas de cunho nem sempre nobre, e às vezes programas que tenham um caráter de perversidade sexual ou de comportamentos esdrúxulos, extravagantes, que vão nos distanciando cada vez mais do que ela chama dos nossos tesouros morais. Tenhamos tento, tenhamos cuidado, que possamos pensar, todos nós temos então o direito de nos divertir, de relaxar um pouco, afinal a vida nos convida a combates contínuos que às vezes nos roubam as energias. Mas devemos pensar como estamos empregando essas horas nobres, essas horas iluminativas das nossas vidas. Então nos recomenda Joana, reserva-te horas próprias para os teus divertimentos e até mesmo atividades úteis, libertando-te um pouco da máquina mágica
para a vida emocional, para o contato pessoal, para a convivência humana. Por momentos, liberta-te do virtual e volta a viver o real, o cotidiano humano, o calor da presença e o intercâmbio de energias corporais. Interessante ela destacar esse aspecto que hoje, para muitos, faz muita falta. Porque com essa onda da pandemia que nos obrigou a ficar reclusos em casa, a evitarmos esse contato contínuo com pessoas fora do nosso convívio doméstico, fez-nos sentir o quão nos faz falta um abraço quentinho, quanto nos faz falta um calor humano. E agora, com essa nova onda que se apresenta, com esse risco de número crescente de novos casos, onde nós nos vemos obrigados, mais uma vez, a cercearmos a liberdade, nunca se fez tão importante a presença do outro do nosso lado. E ela nos faz esse convite para que possamos aproveitar as experiências do contato humano, desse calor que aquece os nossos corações. Tem cuidado, diz Joana, com as fugas psicológicas para as diversões, sob pretexto de que são apenas desculpas de justificação. São perigosos tanto quanto os estados de mente vazia, como os de pensamentos frívolos e divertidos. Necessitas de equilíbrio emocional, de silêncio interior, de reflexionar. Diz-nos que é uma necessidade da alma parar e refletir, parar e meditar. E ela segue, faze uma análise sincera do teu recente comportamento em relação ao tempo útil. Quantos livros edificantes leste no mês último? Dirás que não tiveste tempo ou disposição para fazê-lo, é certo, porque estava tomado pelas frivolidades virtuais. De tudo quanto programaste fazer, que lograste realizar conforme o seu planejamento? Daquelas coisas colocadas em pauta para que pudéssemos tornar como prioridade e importante dentro dos nossos planejamentos, quantas dessas nós materializamos, colocamos em ação? Talvez o cansaço não te haja permitido, mas esse estado não será resultado natural do nada fazer, das horas mal aplicadas? Então nos chama a atenção Joana, será que esse cansaço é decorrente dessas horas mal empregadas, colocadas e desperdiçadas em momentos de futilidade e de exageros desnecessários? Quantas missivas e conversações edificantes tiveste com pessoas problema que te necessitavam? É provável que não tinhas disposição naquele momento, porque acabavas de percorrer as páginas sociais da comunicação virtual e ainda não havias digerido uma parte sequer, estando em paisagens das nuvens mentais, para rever noutra oportunidade, que por certo não se dará. Ela nos chama a atenção para um comportamento que adotamos. Ficamos horas transitando, visitando as redes sociais, horas a fio. E às vezes esquecemos porque gastamos o nosso tempo, nossa paciência, nossa energia voltada para essas questões, e aqueles seres que nos procuram em busca de ajuda, nós já não temos mais paciência para escutar, já não temos mais energia para dispor em auxílio dessas pessoas, porque já estamos gastos, já estamos sem força, sem energia, cansados, com sono. Então não temos tempo para escutar estes que nos trazem problemas de ordem emocional.
Aplica então de maneira mais sábia os teus conhecimentos e possibilidades, enriquecendo-te de vida e de harmonia emocional. Todos admiram os triunfadores e gostariam de alcançar a glória, a sublime finalidade da existência, porém, não estão dispostos a oferecer dedicação e renúncia, prazer e espontaneidade para a conquista máxima. Detém o passo no jogo da infantilidade ou da curiosidade em torno da vida alheia, das suas grandezas e misérias. Tem compromissos muito graves a atender. O mundo moral estertora e as criaturas humanas, algumas estúrdias, outras primárias e as nobres, encontram-se no campo de aprendizagem, a caminho da sepultura, que não sabem quando ocorrerá o momento. Não sabendo a nossa hora de partida, não sabendo quando seremos convocados a pegar as nossas bagagens e voltarmos para a nossa pátria espiritual, devemos, pois, iluminar as nossas horas e enriquecer as nossas almas. Reorganiza os teus programas mentais a fim de que as tuas possibilidades intelectivas estejam conectadas a fontes generosas de sabedoria e de amor transcendente, que alimentam o ser espiritual que és. Então não devemos esquecer isso, do ser espiritual que somos. Então, sendo seres espirituais, devemos nos enriquecer daquilo que não é da matéria, porque sendo da matéria se destrói, mas das coisas verdadeiramente eternas, importantes e profundas. Rejubila-te, distrai-te quanto possível, mas não adies os teus deveres espirituais a pretexto nenhum. A primavera simboliza a bênção da natureza, prodigalizando estesia e equilíbrio em toda parte, inclusive no aparente caos. És originado na luz do amor e avanças nesse rumo sublime. Não desperdice a ocasião de espalhar claridade, nunca deixes de sair da tua companhia sem que leve alguma luminosidade para jamais perder o caminho. Não deixar que ninguém saia de perto de nós sem que leve um pouco de luminosidade nos lembra de uma fala de Madre Teresa de Calcutá, quando recomendava que ao encontro de alguém que nós devíamos pensar sempre que este alguém jamais saísse de perto de nós sem estar um pouco mais leve. Devemos ter essa responsabilidade para com todos aqueles que nos abraçam no cotidiano, não transformando suas vidas em momentos piores do que já se encontram, mas tornando seus dias mais iluminados e mais leves. Eis um compromisso simples que devemos adotar. E segue Joana. O homem e a mulher inteligente destacam-se na comunidade pela harmonia e pelo conhecimento luminoso que distribuem à sua volta. Agradece as dádivas da tecnologia que facilita a existência e propõe novos caminhos para a evolução. Abençoada tecnologia que permite, nesse contexto desfavorável e desafiador, aproximarmos-nos, mesmo que à distância, a conectarmos, a fazermos ponte com pessoas em todas as regiões do planeta. Então, abençoada essa dádiva gerada pela tecnologia. Entretanto, nunca ouvides, nunca esqueças, nos lembra Joana, que a presença física, a contribuição direta e pessoal conseguem milagres no relacionamento das vidas que se necessitam umas das outras. Ressalta aqui Joana de Ângeles o contato humano. Interessante notar que essa obra, lançada 2 dias antes do anúncio da pandemia, vem nos reforçar que a tecnologia é importante, mas não substitui todas as repercussões positivas, todos os milagres que o relacionamento corpo a corpo, que o relacionamento humano nos possibilita.
E aí, encerrando, ela nos diz: todo o Evangelho de Jesus é um hino de beleza e de esperança, de edificação e de ternura, beneficiando o mundo. Ele afirmou: vinde comigo, e eu vos farei pescadores de homens e mulheres. Não lembra, Joana? Recolhe a rede dos divertimentos e atira no oceano humano aquela que consegue a salvação da vida, a salvação de vidas. Devemos, pois, então, reconhecendo que é legítimo esse interesse, esse desejo pelo bem-estar, pelas diversões, mas que não percamos de vista a necessidade pungente e urgente de alimentarmos as nossas almas com aquilo que é verdadeiramente importante, que é digno e que é pautado nos valores ético-espirituais, nos valores ético-morais. Que possamos então iluminar as nossas horas com sabedoria, aproveitando os instantes que nos cabe, os instantes que nos restam, porque não sabemos quando seremos chamados a retornar à pátria maior. Então que possamos usar as nossas energias para nos refazer, para nos recompor, lendo um bom livro, meditando, se tivermos a oportunidade de estarmos em contato com a natureza, mas também que possamos levar socorro para aqueles que sabemos e conhecemos atravessam momentos difíceis, que perderam a fé, que perderam a esperança, ou aqueles que se encontram enfermos, isolados em casa, que possamos levar uma palavra de conforto. São estratégias de refazimento, são estratégias para que possamos iluminar as nossas horas. Então, assim, com essas reflexões deixadas por Joana de Ângeles e desenvolvida por nós de uma forma muito simples, nós queremos desejar mais uma vez que durante essa semana todos possam iluminar com sabedoria cada instante da vida, enriquecendo-a de aprendizado, de doação e de enriquecimento pessoal. E que Jesus possa iluminar todos os seus caminhos, inspirando as suas mentes e os seus corações. Agradecendo mais uma vez pela presença amiga e generosa de todos vocês, fazendo mais uma vez um convite para entrar em contato com o canal da Rádio Brasil Espírita e também com o canal no YouTube da Rádio Brasil Espírita. E lá deleitar-se nos inúmeros programas pensados, elaborados com tanto carinho, sob inspiração do alto, onde temos diversas oportunidades do contato com o Evangelho, entrevistas maravilhosas, reflexões a respeito de obras, de mensagens espirituais. Então estejam todos convidados a fazer parte dessa linda e grande família chamada RBE. Encerrando mais uma semana, mais uma vez, aqui com vocês, agradecendo sempre pela companhia amorosa nesse programa Caminhos de Autoiluminação, fazendo um convite, que se for da vontade de Deus, que possamos estar semana que vem juntos, mais uma vez, refletindo a respeito da mensagem do Evangelho do Cristo. Que Jesus abençoe a todos e que tenham sempre uma semana iluminada e de muita paz. Que assim seja e que Jesus nos abençoe sempre. Muita paz.